Olá, tudo bem? Esse é o Projeta Podcast para falar de seguro e proteção financeira. Eu estou aqui com a querida Bruna Nogueira. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui novamente. E olha a honra que a gente tem. A gente está aqui com o Cláudio Nogueira, que é sócio fundador da BCL, para contar um pouco a história da BCL, né, Cláudio? Então, uma honra estar com você aqui nesse podcast. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade e dizer que a honra é minha. É a primeira vez que eu participo de um formato desse, mas eu estou achando bastante interessante. Muito interessante. Convidei o Cláudio, meu pai, porque é um empresário de sucesso e eu falo que a gente escuta muito a história dele por ser filha, por estar ali. Mas eu estou muito feliz dele ter topado participar, porque é uma história que agora vai ficar gravada. E a gente vai poder ter esse conteúdo para mostrar para as futuras gerações como nasceu a BCL, como ela se transforma, e ouvindo das palavras dele. Acho isso muito bacana. Parabéns, Bruna, porque assim, ter essa memória, né, essa memória viva, né, que está aqui entre vocês, né? A história da BCL e ter essa oportunidade de contar, né, é um diferencial muito grande. Eu sempre gosto de falar que o coração das empresas Sim. são as histórias, né? E assim, não há história sem pessoas, né? Com então, certeza. sensacional. Mas já que a gente está aqui para contar a história, eu Vamos adoro contar a história. Cláudio, me conta aí como tudo começou. Como que surgiu a ideia de sair? Você é formado em economia. Sim. Você é economista. Como que surgiu a ideia da BCL? Bom, pelos idos de 78, eu fui trabalhar na Embraer e por lá fiquei 17 anos. Casei em 81 e a minha esposa foi trabalhar na Paulista Seguros. Nada é por acaso nessa vida. Nada. Fiz minha carreira na Embraer, trabalhando, tudo mais. Só que, lá pelos idos de 1990, a Embraer começou a passar por dificuldade financeira e começou o processo de demissão. Processo de demissão, você passar por ele, você ficar na empresa, é tão doído como de quem vai embora. Uhum. Por quê? Porque quando você vê alguém que você convive, esvaziar a gaveta e você falar, vai dar tudo certo. Não. A pessoa está tão baixo astral que você fala assim, a minha vez vai chegar. Uhum. É questão de tempo. Então eu passei por um processo na Embraer em 90, 92, 94. E em 94 a Embraer me deu a oportunidade de fazer uma pós-graduação. E eu fui fazer a pós que a Embraer ofereceu na minha área, a área financeira. Administração financeira e auditoria. É um processo são 18 meses e eu ia todo sábado. Uhum. E indo para a Embraer, todo sábado fazer curso, eu entrava às 8 e saía às 14. A conversa lá, porque tinha muito funcionário da Embraer de diversas áreas, a conversa lá é a seguinte, a empresa está mal, a empresa está mal, a empresa está mal. Aí um dia eu, conversando com um professor de mercado de capitais, conversa vai, conversa vem, ele falou, Cláudio, quanto tempo que você está aqui? Eu falei, estou completando 17 anos. Você tem ideia de que se hoje você é o Cláudio da Embraer, é conhecido como tal? Eu disse para ele, sim, sou conhecido como Cláudio da Embraer. Se amanhã você sair daqui, você perdeu sua identidade. Aquilo foi um nocaute, um soco no estômago. Eu falei, ele tem razão, pensei comigo. Falei, meu Deus, o que será de mim se eu sair daqui? E ele falou assim, você tem ideia de alguma coisa? Eu falei, a minha esposa, ela trabalha no ramo de seguros. Ele virou para mim e falou assim, e você é conhecido? Eu falei, sou. Eu participo do esporte aqui na Embraer, eu disputo jogo das indústrias, jogo lá fora futebol e tudo mais. Ele falou, então você é uma pessoa conhecida? Eu falei, me considero sim. Ele falou, vai embora, rapaz. Cuida da sua vida. Vai ajudar sua esposa. Eu falei, puxa, como é que eu faço, né? Aí eu cheguei em casa, conversando com a minha esposa e tudo mais, ela falou, olha, Cláudio, eu acho interessante, mas tem que trabalhar. Eu falei, não, é para trabalhar, Fátima. No dia seguinte,
cheguei para o meu gerente da Embraer, falei assim, tem um PDV aí, eu vou aderir. Ele falou, Cláudio, não faz isso, você está brincando. Eu tenho um projeto para você aqui na Embraer, gostaria que você ficasse. Eu falei, não, eu preciso ir embora. Ele virou para mim e falou assim, mas o que você vai fazer? Eu falei, eu vou mexer com seguro, eu estou montando uma corretora de seguros e estou indo embora. Ele falou assim, como amigo? Eu falei, como amigo? Ele falou, vai embora. Ele se tornou o presidente da Embraer e aquele dia ele disse para mim assim, os seguros da minha família serão todos feitos com você, Cláudio. E ele faz até hoje. Caramba. Isso faz muito tempo atrás, são 29 anos passados. Ele chegou à presidência da Embraer e como presidente da Embraer, ele falava direto comigo, não passava por secretária. O pai dele, Brasília, a família dele, Brasília e tudo mais, que é o Frederico Pinheiro Fleury Curado, ele fazia tudo direto com a minha corretora. E aí, nesse ínterim, eu comecei, no próprio curso de pós-graduação, conversa com um, conversa com outro, eu falei, escuta, eu estou saindo da Embraer e estou desenvolvendo um novo projeto. Ah, o que é? Eu estou montando uma corretora de seguro e gostaria de saber se um mês antes de você renovar o seguro do seu carro, você me daria a oportunidade de te apresentar uma cotação zero compromisso. Zero compromisso. Você vai pegar minha cotação e vai comparar. Se estiver legal, tudo bem. Se não tiver, você faz a crítica, porque eu estou começando e eu preciso ter retorno de vocês, e vamos em frente. E eu comecei a chegar em casa e pegar o telefone, eu tinha uma lista enorme. Ah, isso é muito marcante. Eu comecei a ligar para todo mundo que eu conhecia da minha lista e falar isso. Eu acho que eu quase enlouqueci a minha família. Era aquele telefone. Sei. E a fala era a mesma. Para ele, eu ligava. Você pode falar? Posso. E foi indo. Prospecção ativa. Foi indo. Foi chegando a época das renovações. Você lembra disso, Cláudia? Muito! Então, Cláudia. Bruna. Muito. Você lembra disso, Bruna? Lembro muito. Ele ficava lá sentado no fim da mesa com um telefone, com fio, aquele telefone que fazia assim, discando para todo mundo. Você lembra? 13 para 14 anos. Por aí. 13 para 14 anos. É uma coisa que marca, né? Hoje Bastante. ela é uma vendedora nata. Eu acho que tem a ver com isso também, né? Com essa... Aprendi bastante. Com essa... Então, e no começo, de todos nós aqui, tudo que fazemos, tudo é sonho, tudo é loucura. Sim. Depois a coisa vai Tomando se corpo. adensando, tomando culpa, e a gente vai começando, aprende até a caminhar no nosso ramo. Todos nós aqui fazemos nossas loucuras no começo. É verdade. E quando você lança um projeto, alguma coisa, em um pensamento positivo, o universo trabalha a seu favor. Quando é positivo. O negativo não trabalha, né? O universo trabalha a favor de coisas positivas. Aí eu fui indo. Aluguei uma sala. Fui trabalhar. Antes disso, desculpa. A minha esposa, Fátima, como estava na área de seguros, ela falou com o corretor e ele permitiu que eu ficasse na corretora dele aprendendo. Eu fui aprender aos 38 anos de idade. Veja bem. 3 filhas, 38 anos de idade, eu fui aprender uma nova profissão. É risco? É risco. Poderia dar errado. Deu certo, mas poderia ter dado errado. Então foi uma cartada que eu joguei. Tá certo? Aí comecei com esse corretor, aprende daqui, vai dali. Eu consegui alugar uma sala no VIP Center. Eu fiquei nessa sala 19 anos, veja bem. No VIP Center. E lá eu comprei um PT 950, aquele celular. Que Em 1995 eu paguei R$5.000 nele, porque tinha uma jogada, não sei se vocês lembram, vocês são novos. O que acontecia? Você ligava no meu telefone, tinha uma transferência que eu fazia para o celular. Então, quando ligava na corretora, eu estava na rua, caía no celular, você tem a impressão que eu estou lá na corretora, mas eu estava na rua, porque eu era sozinho, eu não tinha ninguém. E fui indo. Aí deu a oportunidade. Eu tenho uma irmã que ela trabalhava num local e eu conversei com ela. Quando a coisa deu uma melhorada, ela falou assim, eu topo de trabalhar com você. E veio a minha irmã, que ficou comigo mais ou menos uns 16 anos. Hoje ela é assistente social e tudo mais. Então, ela veio ajudar o time e a coisa foi desenvolvendo porque eu
Eu tenho zero medo de trabalho. Zero medo. Trabalho, para mim, é satisfação. Isso, meu pai e minha mãe, a origem dela é costureira, e ela batia a máquina em Caxambu, na época que eu era criança, até 2h30, 3 horas da manhã. Então, eu via ela na máquina, ela não era máquina de motor, não, aquela máquina de pedal. Pedal. Tá? Então, eu acompanhei e falava assim, meu Deus. E eu sempre tive um sonho desde criança. Eu descia a rua da minha cidade, em Caxambu, tinha uma quitanda. Mas as coisas lá eram tão arrumadas, tomate, alface, e ele molhava, dava um aspecto tão bacana, que eu falava assim, gente, um dia eu vou ter meu negócio. Eu lancei, eu tinha de 8 para 9 anos, e tive a minha corretora de seguros. Olha como as coisas vão se encaixando. E o mais interessante que eu percebo é que você teve uma atitude empreendedora que a gente fala mesmo, né? Quando a gente estuda empreendedorismo, a gente fala que uma das características do empreendedor é aceitar o risco, né? E estudar com muita frequência, né? Perfeito. Aprender o tempo todo. Então, você tem, né, essa característica. Mas tem uma outra coisa, que é a persistência. Sim, porque vocês todos aqui, todos nós miramos um alvo e fala, eu vou naquela direção. Tem que ir naquela direção do seu alvo. Porque senão você se perde, depois você muda o alvo. Você começa a mudar o alvo, você não chega a lugar algum. Não chega. Então, eu fixei e falei, vou lá e é nessa onda que eu vou. E fui indo, chegando, novos funcionários na corretora e tudo mais, a corretora foi crescendo. Mas nessa época, sua esposa também era sua sócia? Ela era sócia na razão social, mas ela trabalhou... Ela trabalhava numa seguradora. Veja bem como as coisas ocorrem. O tempo foi passando e ela mudou de seguradora. Foi trabalhar numa nova seguradora, HDI, que veio aqui para São José dos Campos, que está aqui até hoje. Lá nessa seguradora eu falei, Fátima, não vai não. Vem trabalhar comigo que agora já dá para você me ajudar aqui e a gente vai progredir. Negócio familiar, todo mundo olhando ali e o mesmo objetivo, tudo cresce. Tudo cresce. Não vou dizer que sociedade é ruim, não, mas eu tenho a visão, ou seja, a experiência de familiar. O familiar, todo mundo olha na mesma direção, entendeu? E não tem ciúme, e não tem olho... Ninguém cresce o olho também. Todo mundo é o mesmo objetivo. Tá tudo dentro de casa. Ela disse assim para mim, ainda não, porque ela estava com uma possibilidade de ser gerente naquela seguradora. Aí o tempo passando, 1990, 2001, 6 anos depois, uma tarde eu estou trabalhando, ela chega lá chorando. A Fátima, minha esposa, eu falei, que é isso, Fátima? Fala, fui demitida. Eu falei, foi demitida? Eu falei, graças a Deus. Sério? Você veio trabalhar comigo, mas ela estava... Falei, não, para aí, tá? Não, mas ele me demitiu. Aquela dor de quem quem é demitido. Todo mundo tem essa dor. Sente, não tem jeito. Se eu tivesse sido demitido, eu pedi demissão, quem sabe eu chegaria em casa e choraria para ela. Isso é natural. Porque a gente sente uma decepção. O baque, né? O baque. Aí eu falei para ela, não, vem para cá. Não, vem para cá, Fátima. Fica aqui comigo, aqui você vai ajudar. Você vem para o administrativo, é menos uma coisa para eu me preocupar. E eu vou para a rua, eu vou para o combate. Você acha? Acho. Falei, não, Fátima, você vem para cá. Amanhã você já pode vir para cá. Ela falou, não, amanhã não, deixa eu descansar, eu venho para cá semana que vem. Ótimo. Ela vem dá uma semaninha, pelo amor de Deus. Vem na semana que vem, tá ótimo. Mas nesse ínterim, ó, veja bem, dentro da Embraer, eu venci uma licitação e entrei com a minha corretora lá dentro com 2 funcionários. E tinha um funcionário, que era o cara da responsabilidade, que ele falou, Cláudio, eu vou fazer o curso para corretor e eu não vou vingar muito tempo aqui. Não. Eu falei, sério que você vai fazer o curso para corretor? Falei, pô, que beleza. Olha bem. Falei, a Fátima vem para cá tomar conta. Finalzinho de 2001, ela foi para lá tomar conta. Lá na Embraer. Aí nós nos tornamos lá dentro com 4 funcionários, pegamos uma gente para trabalhar e a corretora disparou dentro da Embraer. Disparou. Olha que... Ela mandou... É maluco. Muito bem. É tudo maluco, porque tudo isso a gente faz... Aquilo que eu falei. É tentativa e erro. Você vai Você vai na tentativa e no erro. Podia dar errado, mas deu certo. Mas deu certo.
Aí, Mas porque teve muita resiliência também, eu imagino, nesse Sim, processo. sim. Aham. E ela é muito dedicada. Uhum. Ela chegava lá às 7h30 da manhã, ela saía de lá 18h30, e eu na cidade. Então, como é que ficou? Ficou ela lá na Embraer, mais 3, e eu na cidade com mais 3. Nós éramos aí, nos tornamos 8, ela começou comigo. E foi indo, foi indo. A Bruna, em 2013, a Bruna trabalhava em Campinas. A Bruna foi para Campinas estudar. Muito cedo e tudo mais, por quê? As 3 filhas nós demos poliedro. Aham. Qual é a nossa Que filosofia? é uma das melhores escolas da cidade aqui, né? Pra gente contar pra nossa Com audiência. Eu precisava de um futuro para minhas filhas. Aham. Qual que é o futuro? É a educação. As 3 passaram pelo poliedro. As 3. Uma fez Unicamp, a Bruna fez Pucamp e a outra é formada na USP. Mas essa base, quem deu foi a escola, poliedro. Então, quanto a isso, eu fiquei tranquilo, eu e a Fátima. Por quê? A gente estava falando de proteção financeira aqui. A proteção financeira que eu deixei foi a educação para as 3. Mas a Bruna lá em Campinas, tudo mais, eu olhava para o horizonte e falava, mas e agora, gente? Tá tudo isso aqui, quem vai tocar isso aqui? E aí, em 2013, eu fiz o convite para a Bruna. Pra ela vir para cá, trabalhar comigo e tal. E a Bruna casou em 2013. Eu falo que eu importei o meu marido. Pois é. Casou, veio para cá como sócia. Chegou na corretora. Quebra de paradigma é uma coisa muito difícil para pessoas da minha idade. Vocês quebram um paradigma a qualquer momento. Porque vocês cresceram nesse ambiente de muda, aceita. Aceitar mudança para mim era difícil. Então, se você chegasse para mim e falava assim, precisamos fazer isso, eu ficava resistente. Ela falando, eu falava, puxa, vamos estudar isso. Olha bem. Estudar, mas era um estudo bem estudado, viu? Eu queria deixar. Mas eu não poderia jamais trazê-la para cá e deixar sob as minhas rédeas. Não, eu tinha que dar liberdade. Aham. Aí eu comprei uma sala nova. Comprei uma sala nova, tal. Ela falou, pai, não, eu vou contratar o arquiteto. Eu falei, vai, Bruna. Ô, Kátia, eu sempre inventei muito. Aham. E continuo inventando. Pois é, aí... Mas, ó, uma coisa que eu queria voltar rapidinho, porque eu sei que tem uma história bem legal nesse nome, BCL. Me conta eu ia a puxar história. eu vou chegar. Por que Você BCL? vai chegar lá. Eu vou chegar, então mas tá bom. você perguntou, então vamos lá. A primeira filha, Bruna. Aham. A segunda, a Cláudia. E a terceira, Laís. Quando nós fomos bolar a razão social, eu falei, Fátima, que tal o BCL, corretora de seguros? A Fátima falou, poxa, a Cláudia tá aí. Não dá para pôr F? Porque ela é a Fátima. As Eu falei, filhas Fátima, queriam que eu pusesse BCL, F, corretor, isso fica muito difícil. BCL, corretor, não que eu não quisesse colocá-la, mas eu acho que estende muito. Sim. Aí ela falou, tem razão, BCL, corretora de seguros, e colocou uma razão social de BCL, corretora de seguros, em homenagem às 3. Ah, muito Somos legal, muito bonito. BCL. É lindo isso, né? A Pois história é. da empresa carregar o legado, né, da família. É muito bonito. Então, e a Bruna chegou e as histórias foram mudando. Vou fazer isso. Eu dava força. Vou fazer isso. Eu dava força. Vou modificar isso. Eu dava força. Vou mudar essa sala. Eu dava força. E foi indo. Ela entrou nesse projeto que ela está agora e vai para a BNI e vai para a escola lá, como é que é? Fundação Dom Cabral. Dom Cabral fazer curso. Pai, eu vou, pai. E ela está indo, mas é aquele tal negócio. Ela correspondeu. Ou seja, na verdade, ela transformou a corretora para algo que eu jamais faria. Se você chegasse lá para mim, qualquer corretor amigo, falava, Cláudio, vai fazer isso, esse assado. Eu, Jundas, nem dava a bola. Agora, como ela, aquele entusiasmo, falei, Bruna, você acha que vai dar certo? Eu acho, então vai. E esses paradigmas foram mais fáceis de serem quebrados. A corretora chegou num patamar, sabe, desejável, e muito por ela, mérito dela. Coisas que eu não faria e que ela faz hoje. Isso aqui, imagina se eu... Esquece. Agora, isso esquece. não é pouca coisa não, tá, Cláudio? Porque você tá falando assim, é mérito dela, mas assim,
para um gestor com a sua experiência, com o seu know-how, com a sua história, com a sua trajetória, abrir mão, né, da liderança e dar para a filha, me conta um pouco isso, Bruna. Como que você se sente assim, vendo essa, de certa forma, é uma responsabilidade até, né? Foi uma construção. Uhum. Né? Eu vim de um outro mercado que aprendi muito e vim trazendo. Eu deixei de trabalhar em empresas grandes para fazer da minha empresa uma grande empresa. Né? Então, eu trouxe todo o conhecimento. Então, foi uma construção. Não é tão fácil. Mas vamos deixar bem claro. Mas a gente vai mostrando com paciência. Eu também aprendendo a lidar, né? Porque são 2 gerações diferentes. O que funcionou para ele no passado pode contribuir no presente, mas pode não funcionar sozinho. Então, a gente precisa ter essa construção. Então, isso que a gente trabalha muito. Às vezes, eu demoro um pouco mais, às vezes ele me fala um negócio, eu não quero ouvir, depois eu vejo que ele tinha razão na opinião que ele tinha. Então, assim, vai bem de dosar. E esses cursos que ele fala que eu vou fazendo, eu vou fazendo um pouquinho de curso também para poder entender o que é o processo sucessório, né? Porque o processo sucessório numa empresa é um processo desafiador, que é você ter o DNA de um pouquinho de cada um ali, né? Não, ele construiu uma empresa que eu me orgulho demais. Acho que todo mundo que conversa comigo percebe isso. Né? Eu vim para cá e me apaixonei realmente por tudo isso. Hoje eu vivo isso. Uhum. Eu adoro isso. Eu vou trabalhar, eu falo igual ele. Eu vou trabalhar todo dia feliz, contente. Né? Lógico que tem alguns dias mais difíceis, mas assim... Desafiadores, mas assim, eu gosto daquilo que eu faço, né? Então, acho que ele vê isso, a gente tá ali discutindo às vezes, mas para crescer a empresa. E no final a gente chega ali no meio termo. E é bom que ele acredita, trouxe ele para o podcast, gente. Ele faz fotos em redes sociais. E também deixar aqui, né? Eu admiro muito a história. Também gosto de falar muito da minha mãe, que foi uma pessoa que trouxe, né, essa parte de seguros para a nossa família. Eu escuto de seguro desde que eu sou pequena, por conta porque antes dele, minha mãe já trabalhava com isso. Então, ela cresceu. É isso que ele fala da Embraer, que fez a empresa crescer muito. E ela é uma pessoa que só não está aqui hoje, mãe. Beijo. Porque ela fez uma transição também, que ela falou, Bruna, agora vai ficar com você e eu vou cuidar do João Felipe para que você possa desempenhar as suas funções na BCL. Então, hoje ela tem essa parte de suporte. Ela fica na retaguarda, é o financeiro da BCL. Uhum. E lá somos nós 3 e toda a equipe, que é uma equipe incrível, que dá todo o suporte pra gente. Se eu tô aqui hoje no podcast, é porque eu tenho uma equipe que eu confio, que tá lá, né, trabalhando e fazendo acontecer. Então... A gente contou agora um pouquinho da história da BCL, mas a gente vai voltar nesse podcast para contar agora a projeção de futuro. Fica com a gente.